Fala, gladiadores! Estamos aqui no nosso Mentecast, criado por Anne Rena, Edmari Falcão, edição especial. Hoje quem vai ser entrevistada é a nossa coach e vou tentar arrancar dela coisas que ninguém sabe. Hoje vai ser leve, vai ser puro, vai ser no coração, sem pauta, sem roteiro, para você se agraciar com tudo que aconteceu na vida da Anne Rena. Quem não sabe, a Anne Rena teve 30 quilos a mais, teve todo esse processo de emagrecimento. Tudo que ela faz com precisão, com domínio, foi porque ela viveu e sentiu tudo que você provavelmente deve estar sentindo. Então, a gente está trazendo aqui para vocês uma emoção e uma conexão para poder cada vez mais impactar. Então, Anne Rena, eu gostaria de citar aqui uma frase que eu acho que encaixa com você e você leva isso para a vida e tem feito com que as mulheres, as suas clientes, seus coaches, sejam também dessa forma, que é do Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, não tem como. Sentir dor a gente vai sentir, mas sofrimento é opcional, né? E eu já gostaria de fazer uma pergunta bem impactante. O que você, nesse processo todo de emagrecimento, passou que você nunca teve coragem de contar pra ninguém? Assim que lá no seu íntimo você não consegue mesmo, seja algo que te toque, que te leve num profundo, que pode ser até que cause um pouquinho de dor em você, que a gente não sabe, mas eu quero que de verdade hoje você seja aqui leve, aberta, porque eu tenho certeza que o teu testemunho vai entregar muita coisa para muitas pessoas. E muitas pessoas precisam desse seu testemunho. A pergunta bem complexa. Só de imaginar aqui na minha cabeça eu já me emociono. Eu acho assim, o que as pessoas sabem é que eu engordei depois da gravidez, da segunda, sendo que pelo fato de eu ter perdido um bebê de início e eu ter achado que a culpa na época era por ter feito atividade física, que eu era marombeira, então eu tinha esse medo que justificava, tirava a responsabilidade de mim, de eu ter perdido por algo que não tem nada a ver. E isso foi o que me fez nas 2 gravidezes pós, da Alice e do Saulo, não ter feito atividade física pelo medo de perder. E isso eu vi com o tempo que eu estava me sentindo incapaz de segurar um bebê. Mulher tem muito isso. E eu sempre fui uma pessoa que me amei muito, né, em relação ao que eu já passei na minha vida, né, na minha adolescência. E eu sempre dei valor à vida. Então, quando veio a questão da perda do primeiro bebê, e eu malhava muito, eu cuidava de mim, e eu comecei a achar que eu era a culpada, tentei mentir para mim mesma e acreditei na mentira que a atividade física me fez perder o bebê, né, porque eu queria tirar a responsabilidade de mim. Isso não existe, todo mundo já sabe. Mas na época eu percebi que eu tinha criei essa desculpa para me tirar um pouco da minha dor. E aí eu achei que estava bem, né? E aí logo depois eu engravidei da Alicia, engordei um pouco, engravidei do Saulo, e eu quis me anular porque eu tinha aquela culpa de eu ter perdido um bebê, por estar cuidando de mim. Então, quando tive eles, eu me anulei de tudo e todos e vivi só para eles, né? Sendo que algo que ninguém sabe não foi a questão quando minha primeira filha nasceu. Foi quando o Saulo nasceu. O Saulo é uma criança, já vou chorar. O Saulo não foi uma criança planejada. Foi uma criança que veio, digamos assim, de acidente. Eu tomava remédio, esqueci 3 dias o remédio e veio o Saulo. E eu tenho um controle de tudo. Eu tenho essa questão de ter controle de tudo que está acontecendo, de planejar a minha vida, de ser planejada, e ver o Saulo para mexer com tudo ali. Eu não sou dona do tempo, eu não sou dona de Deus. Deus sabe a hora de cada um. E ali eu vi que eu não tinha um controle porque o Saulo veio não planejado. Então ali eu já perdi o controle. Mas até então eu levei filho, né? Filho é uma bênção, então eu fui tudo bem, filho, vambora. Sendo que foi uma criança que acordava de hora em hora até os 2 anos de vida. E eu sou uma pessoa muito leve, eu sou uma pessoa que não sou estressada, tudo eu tô sorrindo, isso é meu. E eu me vi num caos.
E o que é esse caos? Não é um caos que ninguém via, é um caos dentro de mim. Eu fui aquela pessoa que eu engoli as minhas emoções. Eu fui uma pessoa que eu estava no automático. E que era o meu automático? Ser mãe, ponto. Ser uma boa esposa, ponto. E eu comigo mesma, não tinha. Era total. Eu nem falo deixar, eu matei a Anne. Eu encontrava até você, encontrava o Falcão, eu com 90 quilos, sorrindo, né? Sempre com o meu alto astral. Mas eu, dentro de mim, estava podre. Eu estava em depressão e não sabia. Eu chorava sozinha. Eu tenho a tendência a tentar resolver os meus problemas sozinha. Não é a questão de não pedir ajuda, não. Tanto que eu peço. Mas pela minha vida, pela minha história, eu sempre tento resolver as minhas questões só. Sendo que a gente não consegue tudo sozinho. A gente não tem como. E isso eu comecei a engolir. Quando eu fui ver, eu fui engordando. Cheguei a 90 quilos porque eu estava engolindo minhas emoções. Meu filho acordava de hora em hora. E quando eu vi que eu estava descontrolada em relação a eu estar com 90 quilos, porque eu não fazia amor com meu marido, enfim, a gente deve falar aí, creio, em algum momento dessas coisas. Mas foi o fato de quando meu filho, bebezinho, com uns 8 meses, acho que até um pouco menos, ele chorou muito, e eu muito estressada, internamente, ninguém me via, sozinha, e eu tinha aquela cadeirinha que balançava, eu sacudi com uma força e voei um tapa nele. Isso é uma coisa que me marca até hoje, porque eu às vezes ainda vem a dor, a culpa de eu ter feito aquilo, por mais que até a pediatra, a doutora Tati, falou, Anne, ele não lembra, mas saber que eu tive um descontrole com o meu filho, por eu não ter cuidado de mim, porque o ponto inicial não é só a privação de sono, é porque eu me anulei. Eu me anulei, me botei de canto, sendo que isso não é saudável mentalmente para ninguém. Então isso é uma coisa que eu não falo, eu nem digo por vergonha, é porque dói. A gente tem história, eu ressignifiquei essa história, mas quando você lembra o cenário, caraca, olha o que ponto eu cheguei, por ter engolido minhas emoções, por ter achado que eu dou conta de tudo sozinha, por achar que é bobeira, depressão. E esse autocuidado, ele tem uma influência total em tudo ao seu redor, porque hoje você, sendo o que olha quantas pessoas estão sendo ajudadas pela uma simples escolha que você teve lá atrás. Então, por mais que seja você esse seu autocuidado, mas também impacta todas as pessoas que estão ao redor, porque pode ser um fato desse de você tratar seu filho diferente, tratar seu marido diferente. É muito mais complexo, né? Então, essas escolhas que a gente faz com a gente mesmo, elas impactam diretamente no nosso mundo, né? Ao nosso redor. Mas, assim, qual foi o maior motivo que te fez buscar esse processo de emagrecimento? Agora, voltando pro emagrecimento. Qual foi o start? O que te fez dar esse cara, precisa emagrecer? Fora as dores que eu tava fingindo, é aquele fingir que você não tá vendo. Eu não tirava foto, eu não queria ver a realidade. Então, eu tinha essa enganação, que muita gente que eu vejo no meu trabalho faz isso o tempo inteiro, né? Não, eu tô bem, não, sabe? E começa aí se negar a mentir pra ela mesma, e aquela mentira vira verdade. Sim. E às vezes, para tirar aquilo na cabeça da pessoa, a gente faz esse trabalho hoje, eu e o Falcão, é uma desconstrução, é mais duro, porque tu deixou secar aquilo ali. Então, aquilo ali vira uma verdade, mas a gente consegue destruir, né? Mas acho que o start foi essa foto. Foi nesse dia, nessa foto. Nessa foto, exatamente. Que foi... Eu já estava mal, em depressão, negando que eu estava em depressão. Não tirava foto, fiquei meses sem fazer amor com meu esposo, não deixava ele me tocar. Quando eu deixava, era bem intenso para mim, porque eu me sentia horrível. Mas nesse dia, eu estava na região dos Lagos, com os meus 2 filhos, meu marido, a minha mãe, e um casal de amigos meus que moram lá. E minha mãe bateu essa foto, que tá aí, e me mandou depois. Mas antes dessa foto que ela ter me mandado, eu estava na praia, né, com esse maiô, esse é um maiô, tá, gente? Eu comprei um maiô para me tapar inteira, porque eu não tinha coragem nunca de tirar. E eu só fui porque eu sabia que eu não ia encontrar ninguém. Só que eu acabei encontrando um casal de amigos meus que moram lá. E a gente foi para uma sorveteria logo depois. A gente foi na praia, fomos para a sorveteria, criança, né, os filhos querendo comer sorvete. E eu, né, com a cabeça de uma pessoa com sobrepeso, né, que tinha prazer total na comida, que achava impossível dizer não para um sorvete,
Fui lá, enchi, é uma sorveteria que você bota a bola, tem aquela casquinha de sorvete. E eu encharquei de leite condensado, né? Botei aquele pote bem rechonchudo, assim, bem sobrepeso. E aí eu vi que eu tenho uma audição muito boa e eu tenho uma percepção muito boa do meu meio onde eu tô. Aham. E meu esposo segurando a Alice e Saulo para eu poder me servir. E nisso esse casal, amigos meus, o esposo cutucou essa amiga minha. Olha lá, falou baixinho, olha lá, por isso que tá gorda. Eu ouvi. Caramba. Nessa hora eu fui pro canto, onde tinha a luvinha para botar, e ali eu chorei, assim. Tentava segurar o choro, que a lágrima pulando, eu respirando, e saí falando com eles normal, mas destruída por dentro. E eu já tinha visto a reação deles quando me viram, porque eles me conheceram magro. Eu sempre fui uma pessoa que malhei, que sempre tive um corpo bonito, de referência. E eu vi o choque deles, principalmente dele, do homem. Assim, de choque. Então aquilo já tinha me afetado. Sim. Então quando eu ouvi ele falando isso, meu mundo acabou ali. E eu lembro que eu só falei, amor, eu quero ir pra casa, tô com cólica, nem lembro que desculpa eu dei. E nisso eu fui pra casa, chorei muito, fiquei muito mal. E 2 dias depois eu voltei pro Rio e minha mãe mandou essa foto. Que é essa foto aqui. Foi nesse dia que aconteceu isso tudo. Quando ela me mandou essa foto, foi o chega pra mim. Eu falei, eu não quero mais, eu não posso mais viver assim. Chega, acabou. Foi ali que deu meu start. Foi ali que eu aceitei as dores que eu estava sentindo, que eu estava escondendo. Foi nesse momento dessa foto. Caraca, isso tudo eu não sabia, hein, galera. Isso tudo aí tá sendo novidade pra mim. Anne Reina, você já tinha tentado emagrecer antes e falhou? Pô, pra caramba, tinha. Fui numa nutricionista excelente, que a consulta na época era muito caro, não sei se R$900 na época, pô, há 5 anos atrás, ainda é caro para nutricionista esse valor. Mas fui numa nutricionista muito boa na Zona Sul, a melhor dieta, né, na época, era a melhor nutricionista do Rio, até por isso o valor. O melhor médico do mundo, cheguei aí, num médico endócrino, mas de plano de saúde, mas eu fui para saber se eu estava com alguma doença, alguma coisa que a gente acha, né, que engordou, porque de repente estou com diabetes, de repente porque estou com hipo. A gente começa a achar várias coisas e não tinha nada, nem colesterol alto eu tinha, mesmo na época, mesmo com 90 quilos eu não tinha, estava na beirinha, assim. Então, tudo, mas não conseguia seguir. Conseguia 2, 3 dias e... Zero. Hoje, com toda a tua bagagem, você sabe onde você errava? Onde errava? De eu não ter cuidado de mim, da minha cabeça. A questão não era a minha razão tá aqui. Eu comprei isso aqui, tá aqui. Mas eu não tinha forças, estratégias, tudo para poder conseguir seguir esse planejamento. Eu acho que eu errei muito de não ter cuidado da minha mente. E a mente engloba a negação, engloba as minhas dores, minha emoção, gerir a minha emoção para não ter que gerir na comida. Eu acho que assim, eu falei muito assim nisso. Eu tentei inverter o processo. E a atividade física para mim, nesse processo que eu comecei, o Falcão me conheceu, né, com 90, todo o processo, mesmo eu não gostando, mas me dava um refúgio quando eu estava ali, né, no funcional. Me dava liberava, né, endorfina, serotonina, mas mesmo assim chegava em casa bem, mas dava umas horinhas depois, né, vinha aquelas dores, porque eu não estava tratando, né, as minhas questões. Quando você decidiu emagrecer, de fato, quando você buscou uma equipe, foi fazer todo esse processo que você seguiu, teve alguma vez que você errou que estava no protocolo? Não. 100% certo. 100%. Gente, me perdoa, eu queria mentir para vocês, mas não. Quando eu decidi... Você tomou a decisão. Quando eu tomei a decisão, que é o que a gente fala muito, eu tomei a decisão nessa foto, por conta do que eu ouvi e senti nesse dia, eu decidi, falei, eu decido mudar. E ali eu procurei uma clínica, que eu fui lá para São Paulo, porque na época tinha uma influencer que eu gostava muito, que ela era mãe, e eu me conectava com ela, a Flávia Kalina, eu falo porque o mundo dela é materno, ela vive postando vlog dela com os filhos, ela tem 3 ou 4 filhos hoje, e eu me identificava com ela, e ela engordou muito pós a gravidez. E ela comentou de uma clínica que ela tinha ido, ela é brasileira, e aí eu falei, nossa, eu vou ver isso, porque ela vive o meu mundo, ela sabe o que
o que eu tô passando. E aí fui. Aí eu tomei a decisão, fui na clínica e eu não errei nenhuma bala. Zero. Nenhuma. Ana, eu gostaria que você flutuasse os seus pensamentos em relação ao que você construiu hoje, a sua força, mas também que você flutuasse para a época que você tinha essas vulnerabilidades, essas fragilidades, porque eu quero que você faça uma conexão em relação a sabotadores, a crença, para você conseguir trazer para a galera o que você tinha na época, mas sabendo hoje de tudo porque provavelmente na época você não sabia o que eram os seus sabotadores, o que era a crença, mas assim, eu gostaria que você tivesse a sensibilidade e a vulnerabilidade dessa sua fase, mas trazendo para hoje. Quais eram os seus sabotadores, o que te limitava, que não deixava você seguir assim nesse processo do seu emagrecimento? Das tentativas que eu tive antes da real decisão. Nesse processo que eu fiquei com 90 quilos, eu fiquei aí quase 2 anos, assim. Se não 2 anos. E o que eu via? Quais eram meus pensamentos? Ah, mas é o que tem. Ah, mas eu sou mãe. Eu tenho que cuidar deles agora porque eles são pequenos. Eram esses pensamentos iniciais. Aí vinha, eu só posso comer, porque eu não posso cuidar de mim. É só um docinho. E eu tinha uma crença muito, muito, muito forte dentro de mim, que era, eu sou mãe. Ponto. Na minha cabeça tinha uma crença que eu virei mãe e eu tenho que viver para eles. Eu tinha essa crença muito forte. Pela minha história, né? Minha mãe largou tudo para cuidar da gente, então eu tinha isso. Virei mãe, eu tenho que ser mãe só. E isso me empurrou muito ali para comida, para o que eu tinha de acesso era só comida. Aí vinha o pensamento, ou você come, ou tu vai bater no teu filho. Ou você come, ou você vai continuar. Era uma forma de refúgio. Isso, era um refúgio. Total, um refúgio total. Então eu tinha muito essa crença de que eu tinha virado mãe e eu não podia cuidar de mim, né? Por eu ter vivido isso e por eu ver isso, né? Hoje em dia não tanto, mas na época, muitas mães, eu entendo mães terem que largar o trabalho para cuidar dos seus filhos, como eu também. Eu tinha uma empresa, eu tive que largar a minha empresa. E aí vem a dor do porquê me doeu ter o segundo. Porque eu estava retomando os meus clientes, eu viajava muito. E aí veio o Saulo. Então, assim, novamente, eu tive que me anular. Em algum momento você achou que não amaria o Saulo? Achei. Aí é um ponto fraco. E eu achei, e por muito tempo eu falava coisas assim pro Rafael. Eu falei, cara, amor, não era a hora dele. Não era a hora dele. E esses sentimentos que eu engolia me fazia comer também. Porque eu tinha culpa dos pensamentos que vinham em mim. Eu achava assim, o Saulo veio... Gente, é algo muito íntimo meu. Mas eu vinha assim, eu falava, cara, se o Saulo não estivesse aqui, eu estaria assim, assim, assado. Se o Saulo não existisse, eu estaria assim. Eu não estaria assado. E isso vinha um conflito dentro de mim. Sentia culpa, coisa horrível tu estar pensando isso, a gente não escolhe o que a gente pensa. Até por você estar acima do peso, você já chegou a jogar? Já. Isso. Tudo dele. E qual foi o seu pior pensamento? Foi esse? Meu pior pensamento foi, assim, eu como mãe, me imaginar sem ele. Se ele não estivesse aqui, eu não estaria gorda. Se ele não estivesse aqui, eu estaria com a minha empresa. Se ele não estivesse aqui... Então, assim, esse mix de emoções com o Saulo, pelo fato de... Aí por isso que vem com autoconhecimento, pela raiz da causa. Qual é a minha raiz? É ter o controle, ser planejada demais. Então, saiu tudo do meu controle. Algo que eu poderia controlar. Remédio, eu fazia tudo, só que eu esqueci 3 dias. E aí, mesmo que eu estivesse tomando todo dia, na hora que Deus manda, Deus manda. É assim, pode estar o que for, vai vir, ponto. Então, acho que assim, essas minhas questões com o Saulo, que foi do meu pequeno, que eu comecei a engordar. Não foi na gravidez dele, ele nasceu, eu com 1 mês de vida dele, o mês aniversário que eu fiz, eu estava com 72. E mesmo assim, estava cheinha, mas um cheinha que disfarçava 7,2. Eu tenho hoje 60. E aí, do 7,2, eu pulei para 90. Cara. Porque eu engoli as emoções, porque eu estava estressadíssima pela rotina que o Rafael fica em São Paulo, e a madrugada era a pior hora. E aí vinha a Alice, eu amamentando o Saulo, vinha a Alice, que era outra bebê, chorava, e quem eu vou acudir primeiro? De madrugada, isso durante 2 anos. E eu, óbvio, eu recém-nascido, o menor.
E nisso a Alicia levantava com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, bebê. Deitava no chão. Às vezes eu dando mamar, quando abri o olho, estava a Alicia no chão, deitada, dormindo, só para poder ficar do meu lado. Então, essas emoções, tudo isso, e eu não passava isso pro meu marido. Eu não queria passar isso para ele, eu não queria passar a dor para ele. Porque na minha cabeça, na época, ele trabalha tanto para nos dar o melhor. Eu não... Meu Deus, eu não posso fazer com que ele sinta dor. Porque se eu falasse para ele que eu estava com essa dor, como é que ele ia ficar em São Paulo? Como é que ia ficar a cabeça dele? Então, assim, para eu cuspir a minha dor para ele, eu sempre, quando eu estava no meu ápice, assim, de socorro, mas eu segurava muito, muito. Então, com ele, estava sempre sorrindo. Tá tudo bem, amor? Tá, só tô cansada, só tô estressada, assim, por causa da rotina, mas tô bem. Hoje você faria diferente? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. A partir do momento que eu me vi com uma dor que eu não estava conseguindo lidar, que eu estava descontando aquilo na comida, se eu não tivesse descontado aquilo na comida, eu não teria tido alguns outros pensamentos. Inclusive até com o meu filho. Olha como é importante a questão da alimentação, do emagrecimento em relação a tudo. Total. Se eu não tivesse jogado minhas emoções na comida, não teria chegado a 90, entendeu? E não estaria já pensando, tá vendo? Eu tô gorda por causa dele. Eu tô isso por causa dele. Eu tô não sei o que. Eu não estaria com isso. Como que o Rafa se portava diante dessa questão de você não querer ter relação sexual com ele? Como é que era? Ai, Jesus! Só pra gente dar uma... nós somos adultos. Não tem nenhuma criança assistindo. Esse podcast tá ali. Não é pra crianças. Como é que era essa... Porque, cara, sua autoestima baixa, tudo que você falou, né? Imagino pra você como é que deve ser, porque eu sou um pouco parecido. Eu, às vezes, fico um pouco diferente do que normalmente eu fico, já durmo de camisa, não tiro camisa, boto a almofada tampando. Então, eu imagino que como é que deve ter sido difícil para você, mas também pro Rafa, né? Como é que era essa questão toda dentro? Olha, por incrível que pareça, isso é uma pergunta que já me fizeram num outro podcast, e a gente vê literalmente a prova do amor. Porque nesses quase 2 anos ele me procurava sempre, assim, sempre. Eu via que ele via o quanto aquilo me doía. Era tudo combinado, era assim, era um roteiro. Olha, amor, então, já que você tá mal, pode ser na sexta, porque ele sabia que eu precisava trabalhar em mim para deixá-lo tocar no meu corpo. E para ele foi muito difícil. E ele falava para mim, amor, eu quero você, eu amo você. E o mais engraçado é que ele não me via desse tamanho. Ele sabia que eu estava com sobrepeso, mas eu não tirava foto. Uhum. Quando eu perdi o peso e eu fiz o meu primeiro antes e depois, ele ficou chocado. Ele, amor, você estava desse tamanho, eu não te via desse tamanho. O Amor é Cego existe, aquele filme, Amor é Cego, realmente. Ele não me via desse tamanho. Ele via que eu estava mais cheinha, e falava rechonchuda, mas não desse tamanho. E ele me procurava, ele me entendia. Ele, amor, eu preciso que você me ajude também. Ele falava isso comigo. Então, muitas das vezes, muitas não, gente, todas as vezes, nesses 2 anos quase, com ele, eu fazia por ele. E eu sentia a dor, e ele o prazer, né? E mesmo assim, depois ele, amor, e depois eu chorava. Uhum. Aí ele vinha, amor, você tá bem? Eu falei, não, amor, porque eu não tô me sentindo bem. Foi um processo muito difícil para ele ver o tamanho da minha dor. Isso foi para ele, foi bem, bem ruim sexualmente, né, principalmente, mas... Eu vou ser até um pouquinho polêmico aqui agora pra gente puxar as próximas perguntas. A gente tá tendo muito cuidado com a forma que fala em relação à obesidade. Rechonchuda e tal, mas obesidade, galera, é doença. Não tem pra onde correr, isso aí é doença. E eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. Como é que as pessoas te olhavam e sobre essa obesidade? Você se nomeava como obesa? Como é que você se tratava em relação a isso? Cara, eu estou obesa, eu tô
sabe? Tipo, era obesidade? Não, Falcão, é sempre... Porque as pessoas tentam falar rechonchundinha, acima do peso. Não, cara, é obesidade. Obesidade é a doença e as pessoas precisam tomar cuidado. É bem isso. A gente tem um medo, dói, é como se você tivesse... Cometendo um crime falar isso. Aí. Mas é o que o Falcão falou. É obesidade, cara, é doença. As pessoas têm que tomar cuidado. Uma coisa é você ter uma autoestima boa, que eu admiro as pessoas que estão com uma cheinha com autoestima boa, mas eu admiro entre aspas, porque se você mexer ali, tá cheia de dores emocionais aquela pessoa. Mas, enfim, isso aí não é o foco aqui. Nessa época que eu tava, assim, gorda, eu já chegava pras pessoas e falava, eu tô gorda, tá? Para evitar... Era na proteção? Era na proteção. Isso eu criei em mim com esses 2 anos com 90, que eu via o choque das pessoas quando me olhava. Então, quando eu via que aquela pessoa me conhecia mais magra, eu já via, eu sei que tô enorme, né? Que eu tô gorda. Eu me rotulava gorda. Mas a palavra obesa... Nossa, eu não podia nem sonhar, porque era como se eu estivesse me botando num grupo de pessoas derrotadas. De pessoas, não sei, de pessoas que realmente se odeiam, eu tinha uma imagem muito assim ruim de obesidade. E obesidade, gente, é só a quantidade de gordura a mais que você tá. Então, a gente tem um tabu muito grande de obesidade, gorda, falar rechonchuda por educação, como negação, como refúgio, ou até mesmo para você ter uma menor dor. É muito mais fácil falar gordinha do que gorda. Você tá gordinha, você até vai rir. Falar que você tá gorda, tu vai ficar até assim, opa, porque você leva como uma ofensa isso. Isso a gente tem, e de verdade, a gente tem que trabalhar isso, porque... Ou você é magra, ou você é gorda, ou você é morena, ou você é branca, né? Ou você é alta, ou você é baixa. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Então, se tá te doendo, é porque tu tem algo para tratar aí. Exato. O da obesidade só vai um pouquinho acima porque é doença. É doença, isso aí, assim, passou do aceitável. Se a autoestima, cara, eu tô me vendo aqui, tô mal mas eu não dentro das minhas taxas, estão tudo ok. Isso. Beleza, eu não sou considerado obeso, mas tô me sentindo mal, aí é uma autoestima minha. Isso agora, aí. quando em relação à taxa, aí não, cara. Não tem como. Você tem que se cuidar, tem que se tratar. E isso é saúde, né? Isso. Dentro desse processo de emagrecimento, do seu emagrecimento, Anne, eu te acompanhei, todo mundo sabe que eu sou personal seu há muitos anos, então eu peguei toda essa sua fase, vi o quanto era difícil para você, porque você, como falou antes, sempre foi musculosa, forte, marombeira e tal, então era uma fase sua no qual eu acho que assim, deve ser um pouco mais difícil do que quem já nasce com sobrepeso e é sobrepeso toda a vida. Tipo, imagino que deve ser isso, tipo, você ter vários amigos e ter que ir para uma festa, por exemplo, e tal. E durante todo esse tempo eu sempre escutei, nossa, que gordinha linda. Nossa, como ela emagreceu, tá doente, Falcão? Pô, tu acha que ela não tá tão muito magra não? Fala pra ela, já tá bom. Cara, então, tipo, cada coisa assim que a gente fez bariátrica, possível ela ter emagrecido tanto assim, tá assim. Falcão, fala a verdade. Olha a voz dela, ela não usa anabolizante. A voz é assim desde sempre, tá, gente? Então, o tempo todo as pessoas tentam te criticar e te diminuir, te jogar para baixo. Como é que você lidar com isso? Como é que são essas críticas para você, assim, você escutar isso, por mais que você saiba que não é verdade, enfim, como é que é aquele primeiro... Eu sei, essa pergunta é bem forte e bem reflexiva em relação a tudo. Quando eu tava, assim, gorda, eu simplesmente não ia. Pessoas que me viam magra, eu não ia. Ia meu esposo com as crianças. Então, eu preferia não sentir, não ouvir uma crítica, não ouvir um olhar. Na época que eu estava mais fragilizada. Mas quando eu decidi emagrecer e que eu saía com a minha marmita, eu desse tamanho, tá, gente? Com 90 quilos, não é já com 70, não, com 90. Aquela pessoa que tu olhava, tipo, caraca, ela precisa emagrecer, né? E quando eu decidi mudar, que eu comecei a levar minha marmita, minhas coisas, as pessoas me criticavam, mesmo com 90. As pessoas vinham pra mim e falavam, não precisa ser assim também, não. Vai com calma. Final de semana você pode. E eu por dentro, gente, não é isso. Então, mas isso, por quê? Porque não me abalava em relação à influência do externo. Porque eu tomei uma decisão. Eu foquei em mim magra de novo. E nada ia me parar. E quando eu decidi isso, eu sabia que houve críticas. Me doía muitas vezes.
Me doía ouvir das pessoas que quando eu perdi os 30, muito fácil, fez bariátrica. Só que eu chorava, eu reclamava com você, eu falava, como é que a pessoa teve coragem de falar isso? A pessoa viu o meu processo. Isso dói, não vou negar, dói. Só que eu comecei a ver que isso fala muito mais da frustração dele, frustração dela, porque ela não consegue. Então, ver alguém conseguindo, sem ela perceber, ela está me criticando. Sem ela perceber, ela está me apontando. Mas sem ela perceber mesmo. Tem pessoas que fazem isso conscientemente, faz de maldade. Essa é a palavra. Tem gente que faz de maldade. Existem pessoas más, tá, gente? Não pensem que não, mas existe. Mas também tem pessoas que fazem isso inconscientemente. Não percebem, porque é uma dor que ela tem ali, que ela não conseguiu nunca, que ela tentou 1 milhão de vezes mais vezes que você, emagrecer, e ver você com 2 filhos, com o marido em São Paulo, conseguindo, subindo e descendo escada de incêndio. Porque tem pessoa que chega, não tenho tempo de fazer aeróbico, tá chovendo, não vou poder. Por isso que eu não emagreço. Quando chovia, gente, eu subia e descia a escada de incêndio, morrendo de vergonha. Eu tinha vergonha, porque tem a câmera. Eu falei, os caras devem estar rindo da minha cara, né? A gordinha, maluca, subindo e descendo escada. E com vergonha, mas eu ia. Sabe, no casamento, teve um casamento que eu fui que me marcou muito. Lá no Castelo de Itaipava, eu com 90 quilos ainda, eu levei a marmitinha naquele negócio de espoleto e o saco do mercado do Carrefour, porque eu não tinha na época bolsa térmica, não tinha nada. Na época acho que nem tinha muito, não vendia essas coisas, não lembro. E eu fui no casamento com a marmitinha, e chegou na hora da mesa, assim, toda espelhada, aquele casamento chique, né? E eu abri. Aí subiu aquele cheiro de frango com curry, aquele cheiro mesmo forte. Salada e cenoura. Comecei a comer. A maioria das pessoas na mesa me olhou de cara feia. Tipo assim, nossa, desculpa palavrear, nossa, que gorda porca. Tá comendo aqui na mesa, falta de educação. Nossa, aquilo batia em mim, doía, mas eu falava para mim mesma, se eu não ter essa ação, eu não vou emagrecer. Você acha que de alguma forma a sociedade impacta negativamente no processo das pessoas emagrecerem? Total. Ou qualquer outra que seja? Total. Eu não falo nem pouquinho, não. Total, porque eu vivi isso. Qual era das pessoas? Poxa, teve 2 da mesa que falaram, tá de dieta? Eu falei, poxa, que legal, parabéns. 2 da mesa inteira, me olhando de cara feia, entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas, sim. Uma pela questão da frustração e outra vive, vai. Eles não querem ver o teu sucesso. A pessoa não quer te ver melhor que ela. E aí eu vi o tempo inteiro, eu passei por isso. O tempo inteiro. Caramba, isso é muito forte, muito. Porque se impacta, como você falou, né, diretamente. Imagina quantas pessoas desistem por uma palavra. Então, galera, impulsiona as outras pessoas. A Anne ela tem várias chamadas fortes, e uma dessas é a corrente do bem. Que, cara, se você não tem nada positivo pra falar, deixa pra você, guarda aqui, ó. Achei a Anne acima do peso. Guarda com você. É construtivo? Não vai impactar diretamente na sua... Porque uma frase que você usa, que aquele casal poderia ter falado, e poderia ela ter arruinado, levado ela para um nível pior do que... Depressão, então, do pânico pior. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas, porque essa correntinha do bem é real, vai agregar positivamente. Esses dias eu tenho um amigo que eu ouvi e estava muito acima do peso, e eu fiquei conversando comigo mesmo, caramba, será que eu falo, será que eu não falo? Eu fui buscar uma forma correta de falar. Eu cheguei a pesquisar de como eu poder falar para ele que ele estava acima do peso, que eu estava com medo de impactar negativamente e ele achar que... Mas olha que lindo o seu cuidado. Eu falei, cara, como é que eu falo? Eu tive que ter todo um cuidado e falar e mostrar para ele que eu estava me preocupando com a saúde dele, não com uma crítica negativa em relação ao corpo dele, e sim a parte de saúde, de falar, cara, por favor, se cuida, você precisa, sua imagem, pro teu trabalho, para tudo. Então, se for uma crítica construtiva, ok. Se for negativa, guarda para você, cara. Não faz sentido. Você é ruim na vida da pessoa. Eu falo muito isso. Você acaba com a vida de uma pessoa. Se eu fosse uma mulher que tinha tendência, eu estava em depressão e não sabia, mas se eu tivesse me separando do meu esposo, se eu tivesse passando por situações financeiras, o que é essa frase que eu escutei desse esposo, dessa amiga minha?
Aonde isso iria me levar? Olha o quão perigoso é o que você fala. Então, assim, é uma responsabilidade que nós temos que ter. E uma coisa engraçada de observação sobre o meu esposo em relação à fala, no início foi muito difícil para mim dizer não para os doces. Meu vício era doce, não era nem pizza. Eu comia tudo, tá? McDonald's, tudo. Eu esperava meus filhos dormirem, 8. A minha alegria era, eles dormiram, sentava no sofá e eu com iFood pedia McDonald's, pedia pavês. A minha alegria do dia era a comida real. E quando eu decidi mudar, comecei meu processo de emagrecimento, o meu esposo, ele gosta de comer, Falcão sabe, gosta de comer as besteirinhas dele. Quando ela careca já de saber e ver. Ele come. Sendo que no início, você tá ali dentro de casa, com uma pizza do teu lado, eu com 90 quilos, com aquele vínculo emocional na comida ainda, aquele cheiro entrando assim, e eu cheguei pro meu marido e falei assim, amor, me ajuda, amor, por favor, não pede não, e não sei o quê, caraca, quer me ferrar, poxa, amor, tá difícil. E eu comecei a meio que cobrar dele uma ajuda que, olha que resposta incrível que ele me deu, que eu uso muito isso com as minhas clientes de 5 anos pra cá. Eu falo com ela, ele falou comigo assim, amor, eu te dou todo o apoio, eu não te ofereço, eu pago, eu faço tudo que tu me pedir pra te ajudar. Só que não fui eu que escolhi fazer dieta. Eu tenho a minha escolha. Eu não vou te oferecer, eu posso sim comer na cozinha, posso comer em um outro horário, eu te ajudo em tudo que tu me falar, mas eu não sou obrigada a entrar na alimentação com você. E ele falou isso com amor. Quando ele falou isso, eu não levei pro lado ruim, eu falei, gente, ele tá certo. Meu marido tá magro, ele tá bem. Eu não posso exigir do outro uma decisão que eu tomei. Sim. Claro que com o tempo, tá, do emagrecimento, ele acabou entrando junto, não tem como. Mas eu não joguei isso nele. Caraca, minha esposa não me ajuda. Que eu escuto muito isso. Sim. É isso que eu ia te perguntar. Quando a gente, assim, um ponto é quando a gente transforma a si, a gente transforma um todo, né? Não tem como fugir disso. Mas você acha que é válido essas pessoas que falam que o marido atrapalha, que o filho atrapalha, que não tem tempo, que não tem planejamento, que eu sou isso? Você acha que é válida essa resposta que as pessoas dão ou não? Elas estão extremamente equivocadas e não se conhecem e veem a força que tem? Olha, eu vou falar até ali pra câmera. Isso é uma desculpa que você dá. E eu falo isso, não é achismo, eu falo isso 100% na razão. Porque a hora que eu fazia atividade física, normalmente era de manhã, ou às vezes à noite eles dormindo, eu ia com a câmera, babá eletrônica, né? Ficava ali, primeiro e segundo andar, com a babá eletrônica. Não tem desculpa, não tem. Em relação ao esposo, as pessoas vão sempre ter pessoas que vão te empurrar para longe do seu objetivo, vão querer te puxar para fora. Não existe desculpa de tempo. Não existe. Você sabe que eu e o Falcão, a gente é muito igual. Eu falo que é meu irmão gêmeo, né? A gente é versão oposta do sexo um pro outro, mas a gente é muito igual. Não tem desculpa. Eu não vou no casamento porque eu não vou ter o que comer. Oi? Quê? Eu levei marmita no saco de mercado. Um casamento de classe A. Eu corria na escada com a babá eletrônica, porque eu não tinha babá de noite. Eu fazia, às vezes, ovo. Eu não suportava, olha, esqueci, ainda bem que você fez essa pergunta. Eu não suportava salada. Eu fazia vômito. Eu gofava, não comia nada, nem hambúrguer. Quando eu pedia, eu tirava alface, porque eu tinha ânsia de vômito com alface. O cheiro, a textura, o nheque-nheque, eu tinha nervoso. Só que quando eu decidi mudar, chegou a nutricionista, Anne, você não gostar de salada, tudo bem, sendo que ela vai te ajudar a emagrecer, porque vai encher o teu estômago, vai dar mais saciedade, é rico em fibra, e vamos tentar mudar esse hábito. Eu não suportava de verdade. Meu esposo chegou a postar que eu nunca queria comer salada, porque eu não mesmo. E o que eu fazia no início? Eu falei, cara, eu tenho, se eu quero esse objetivo, se eu quero alcançar aqui, eu tenho que dar um jeito de chegar aqui. Então, eu segui o suporte que eu tinha. Uhum. E eu botava um pedação de frango, o garfo, e um pedacinho de alface. Eu comecei assim.
partia o alface assim, igual o bebezinho, partia assim, ó, muito picadinho, muito. Pegava uma pedação de frango e uma folhinha, botava. Eu sentia, tá, o gosto. Ridículo até. E hoje você gosta de salada? Amo salada, amo. Até o nosso paladar é treinável, né? Total, e é isso que eu venho falar com vocês. Anne, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não suporto legume, eu não suporto salada. Eu também não suportava. Não comia de jeito nenhum. E eu comecei aos poucos, botando um pedacinho de alface com um de frangão. Depois fui aumentando a salada no garfo. Depois eu fui diminuindo o frango. Quando eu fui ver, caraca, amo salada. Com café, mesma coisa. Não tomava café. Só que aí a nutricionista, olha, escolhe café ou chá. Eu não suporto chá. Olha só, tudo pra dar errado. Entre café e chá, qual o menos pior? Não suportava chá e nem café. E tu não gosta de café? Não gosto. Não gostava de café nem chá. Só que ela não queria que eu tomasse leite. Na época, a estratégia alimentar, que existem várias hoje em dia, ela não queria que eu bebesse leite. Pô, tomar café da manhã, água, ninguém merece, né? Água. Aí água quente. Não, então café ou chá. Cara, chá não desce. Não descia. Na época eu fiz, comprei. Eu vou pro café. Aí amargava botando adoçante na época, né? Na época se usava mais adoçante. Hoje em dia tem já eritritol, mas na época não tinha essas coisinhas ainda não. Era, acho que só adoçante normal, pelo menos se tinha na época, eu não tinha conhecimento, nem na época nutricionista. Uhum. E aí eu comecei a tomar aquele café, falei, e fui indo. Quando eu fui ver, amo já café. Já tinha virado hábito. Sem açúcar, sem nada. Virou um hábito. Então, assim, entenda que você vai ter que realmente escolher alguma coisa que você não goste, mas você vai gostar mais pra frente. Então, assim, quando alguém chegar pra mim e fala, eu fico, meu Deus do céu, não é assim, desculpa, não tem falta de tempo, Falcão, não tem. Não existe falta de tempo. Não existe. Falta a prioridade. O que tu tá São as priorizando. escolhas, né? Total. E assim, a pessoa não fica sobrepeso com obesidade da noite pro dia. Não tem como. Não. São várias escolhas erradas. Provavelmente muitos McDonald's você deve ter comido. Muitos doces. Para chegar onde chegou por tudo que aconteceu. Mas você teve uma escolha, resolveu mudar e fez todas as estratégias necessárias para aquilo. Inclusive, se afastar das pessoas, se esconder. Não é errado. É por um momento que você precisou fazer para hoje estar usufruindo de tudo que você usufrui. Anne, em relação ao alimento, que a gente tocou nisso, eu gostaria de te perguntar qual era o significado da comida para você nessa fase e qual é o significado da comida hoje para você? Na época era prazer, eu comia inicial, eu queria comer aquilo para me dar um prazer, para poder esconder ou lidar com uma dor. Às vezes do estresse, às vezes pro refúgio, mas era a busca do prazer. E para mim o prazer estava totalmente linkado na comida, mas o ponto inicial do prazer são as emoções ali. Então era totalmente prazer. Preciso comer para ficar bem, preciso comer para poder liberar meu estresse, preciso comer para me sentir menos culpada, né? Preciso comer para ser feliz. Eu falava muito isso para mim. Tu perguntou de pensamentos? Eu falava muito isso para mim. Eu preciso comer para ser feliz. Como assim eu não vou comer? Olha que pensamento com sobrepeso. Eu falava isso para mim o tempo inteiro. E hoje minha alimentação, como eu olho a comida hoje, nutrição, energia, amor, autocuidado. Para mim hoje comer significa o meu autocuidado, meu amor por mim mesma. A comida foi feita para nos nutrir, para nos dar vida, né, energia. E quando tu come pela emoção, como eu vivi, só me trouxe dor, doença, né, depressão, a doença, sobrepeso. Entendeu? Estresse, tudo. Anulação como pessoa, autoestima no chão. Quem era eu comigo mesma não existia. Então, se você para comparar, cara, isso aqui é muito ruim. Tá ali, gente, não é só o corpo, não é só os 90 quilos, não. É aqui. Sim. Foi horrível, foi muito ruim olhar assim, relembrar o que eu pensava e como eu estava emocionalmente, assim. É bizarro. Meus filhos todos bonitinhos, educados, meu marido tudo ali bonitinho, todo mundo perfeito. Sair, atividade com as crianças, tudo. Eu comigo mesma, nada. Caramba. Anne, quem é você hoje? Quem é a Anne Rena depois de todo esse processo de emagrecimento? Primeiramente, eu sou uma pessoa muito grata na minha vida toda, né, na minha jornada. Eu sou grata por ter conseguido passar por isso aqui, né? Por essa dor. Mas eu hoje sou uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa, me sinto forte, me sinto uma pessoa
que quer passar isso para as pessoas, quer servir as pessoas para não terem que viver o que eu vivi. Essa é uma coisa, um lema que eu tenho muito grande em mim. E eu exalo vida. E quando eu falo vida, vida é na alimentação, vida no estilo de vida, física, no mental. É muito bom você poder olhar para si e ver que você está fazendo o melhor por você em todos os campos. E isso hoje eu me sinto realizada e completa pela gratidão que eu tive de estar desse jeito aqui. Porque foi através dessa minha dor que hoje eu consigo ajudar as pessoas, consigo transformar vidas assim em algo que não se tem do jeito que se tem. Não se tem do jeito que tinha até na época. Se tem algo hoje em dia imprescindível para qualquer pessoa que precisa sair desse inferno que eu brinco, é o inferno individual de cada um. A gente fala muito sobre propósito, sobre vida, e assim, o Saulo foi um presente de Deus na sua vida. Inclusive, se você não tivesse ele, a gente não estaria aqui, você não estaria vivendo tudo que você viveu, e não tem para onde correr, assim, Deus sempre vai escrever as nossas linhas e a gente vai ter que enfrentá-las da forma que é. Ele sempre olha de fora e entende que é muito maior do que a gente pode estar vivendo naquele momento. Então, só ele sabe a força que você tem, e você hoje entende tudo que você passou por tudo, não só em relação a esse processo de emagrecimento. Tem muitas coisas que aconteceram provavelmente na sua vida que te formaram da forma que você é. Então isso é primordial, as pessoas entenderem que elas podem estar passando por momentos difíceis, podem estar passando por tudo, mas a força que vai construindo, Deus só dá pra gente o que a gente suporta. E isso é um ponto. Eu não quero saber da sua Anne hoje, forte. Pensa no seu pior momento, na fase mais difícil da sua vida. Qual é a mensagem da sua Anne de hoje para a Anne do passado? O que você diria para a sua Anne do passado no seu pior momento? Como é que você resgataria ela de lá para cá? A pior Anne do passado é essa aí com esse sobrepeso. Se eu pudesse falar algo para a Anne lá atrás, com essas dores, eu ia falar assim: não se abandone. Não se abandone. De verdade, quando eu falo não se abandonar, puxa o autocuidado. Eu ia falar com ela, eu ia sentar olho no olho com ela. Acho que o olho no olho é a coisa mais linda, mais pura, que tu vê a alma da pessoa, né? Tu se conecta. Eu ia falar assim: não desista de você, não se abandone. Se você continuar nesse caminho, você vai para um caminho que talvez seja sem volta, porque se eu não tivesse uma força naquela fala que eu escutei, aquilo ali poderia ter me arruinado. Então eu falaria para ela para não desistir dela, para se cuidar, e que a comida é só comida. Que a comida é o veneno nesse momento da sua vida. Se você continuar a comer desse jeito, isso vai ser um veneno cada vez mais e vai matar você aos poucos. Quando tu come pela emoção, não é só comida, gente. Eu falo muito isso, não é só comida. Eu ia falar isso agora. A comida é uma ferramenta. Uhum. Por detrás de muitas coisas. Então é muito complexo, assim. Muito. Que a comida é uma forma que a pessoa se sente ali, que muitas pessoas jogam pra bebida. Isso aí. Muitas pessoas se jogam pra pornografia. Isso aí. Muitas pessoas jogam pra várias. Pra sexo, às vezes viciado, pessoa que é viciada em sexo. E uma coisa que é até interessante você ter puxado, Falcão, é que assim, a nossa mente, ela sempre vai querer o prazer. E o prazer vicia. Tudo que dá prazer, vicia. Sexo, a droga, o álcool, a comida, tudo que gera prazer, as compras. Já peguei cliente que tinha compulsão em compra, que tinha que sair para comprar e deixava em casa com a etiqueta, mas não usava, o prazer dela era compra. Caramba. Eu tratei. Aí foram várias estratégias de botar no cartão de crédito mensagem, tá? Coladinho, entendeu? Você precisa realmente disso? Porque aquilo gera um prazer. Então, Anne, mas é muito bom comprar, muito bom comer. Sim, sempre vai ser. Sempre vai ser bom comer. É gostosinho comer uma comida boa, é gostosinho comprar. É gostosinho quem bebe álcool, né? E é gostosinho fazer amor. Ponto, Mas se você se entregar a esse prazer, vai virar um vício. E esse vício vai falar muito mais sobre você em relação ao que tu está escondendo, que às vezes você nem sabe. Como eu não sabia o porquê, eu só comia. Depois que eu fui vendo o porquê, essa análise do Saulo,
que eu trouxe pra cá, uma análise que eu tive depois. Não foi uma análise que eu tinha na hora. Não foi. Não foi, eu não sabia. Isso tudo que eu falei pra vocês aqui pela primeira vez foi algo que eu refleti depois. Depois. Já como terapeuta, já como coach. Tem terapeuta ainda. Já como coach. Eu comecei, caraca, era isso, gente. E eu não tive essa ajuda mental no meu emagrecimento. Eu tive ajuda da minha mãe, que é psicóloga. Eu tive ajuda de uma coach que eu tinha no processo, mas era uma coach mais motivacional. E eu fui assim, com sangue nos olhos. Uhum. Eu foquei no objetivo de a antiga Anne, eu quero ser meu antigo eu. E meu antigo eu sempre foi magra, amava academia, com 15 anos, sempre sarada. Falei, eu quero voltar a ser eu. Eu não sou essa, eu sou essa. E eu foquei ali em mim e nada me parou. Festas, eventos, eu ia com a minha comidinha. Sendo zoada, bitolada, mas eu ia feliz. Doendo, tá, gente? Eu queria comer o churrasco, eu queria comer o doce, eu queria. Mas o meu prazer a longo prazo, quando eu olhava o eu lá atrás, falei, cara, vai ser muito melhor. Porque eu escolho nesse processo não comer, mas para comer depois eu vou comer. E tem um lance engraçado, que eu acho que você lembra, que na época eu gosto muito de chocolate branco, né? Uhum. E tinha, na época, saiu logo no início do meu processo de emagrecimento, que foi 5 meses e meio, né, para perder os 30. E saiu do ouro branco, um ovo recheado de ouro branco. Mesmo de fábrica, não é aquele de artesanal não, que não dura, a validade é pouca. Uhum. Eu falei, caraca, não é possível. Páscoa só tem uma vez no ano. Olha os pensamentos que vem. Não, Anne, come. É só uma vez por ano. Caraca, e edição limitada. Então, assim, edição limitada. Caraca, não, acabei de pagar o processo. Não. Eu quero saber... Olha o que eu fiz para poder me convencer, e eu uso isso muito nas estratégias com as clientes. Falei, tá bom, mente. Tá bom, né? Que a gente tem um anjinho e um diabinho. Eu brinco assim, gente, mas é real, é a briga interna. Tá bom, eu vou levar o ovo, vou comprar. O ovo foi R$66, não esqueço. Vou comprar. Mas eu olhei a validade. A validade vencia uns 4 meses para frente. 4 a 5 meses para frente. Tá, eu vou comprar. Tava já com 1 mês e pouco. Vou comprar. Mas só vou comer ele quando chegar no objetivo. Eu vou comprar, tudo bem? Comprei. A Josi, né, a funcionária lá em casa, ela, não, eu não acredito. Não acredito. Comprei, falei, ela botou ali pra mim, eu sabia onde estava. Ok. Passou os 5 meses depois, 4 meses depois, cheguei no meu objetivo, que eu fiquei até com 56 quilos, fiquei até bem magra. Comi. Não consegui comer nem um terço, porque até vomitei, porque eu fiquei 5 meses e meio sem comer açúcar. Comi. Cara, que alegria. Você tá vendo a desculpa que você dá pra você? Não, eu tenho que comer porque só vai ter agora. Congela, guarda. O McDonald's não vai sumir, o chocolate não vai sumir, a cerveja não vai sumir. Tá sempre aí pra você. Não vai desaparecer. E eu falava muito isso pra mim. E uma estratégia que funcionou pra mim, sabe? Pra mim. Tem clientes tudo é muito individual. Isso. Né? Tem clientes que eu faço, estratégia não dá certo, aí eu tenho que recalcular a rota. O que eu fazia no início? Que o primeiro degrau, o Falcão fala muito isso, o primeiro degrau é muito, muito mais difícil. O que eu consegui fazer para mim, que funcionou para mim, que não funciona para algumas pessoas, que aí eu tenho que mudar a estratégia. Eu cheirava o alimento. Por exemplo, eu queria comer o hambúrguer que meu marido comprou. Deixa eu cheirar. Tanto que meu marido e a Josi me zoavam tanto na época. A gente tá cheiradora, cheira tudo. Eu cheirava, porque quando eu cheirava o alimento que eu não poderia comer, me trazia a sensação, até o gosto, Falcão, eu sentia na boca. Porque a nossa mente, ela guarda, gente, a memória, o gosto, o cheiro. E aí eu fazia isso... Funciona perto de um processo desses de mentalização, de visão? Total, só que voltada pro cheiro, total. Eu pegava e cheirava, não tô brincando, me gerava o prazer. Não o prazer se eu estivesse comendo, mas eu vinha, fazia assim, toma, fazia isso. Por muitos meses eu fiz isso. Por muito tempo eu fiz isso. Tudo eu cheirava. E até hoje eu tenho que me controlar, porque meu normal chega assim, ó. Até hoje. Deixa eu cheirar. Então, assim, tudo isso é individual para cada pessoa. Para mim funcionou. Foi uma estratégia que eu usei para mim. E foi, assim, uma ajuda muito grande para me ajudar a dizer não para aquele alimento ali. Cara, muito doido, né? Muito legal, Anne, toda essa história do seu processo de emagrecimento, porque mostra que você teve suas vulnerabilidades, você tem até hoje, provavelmente nós não somos não tem como você fala muito, a gente
pode ter esse autoconhecimento, ter as estratégias, a ferramenta, saber de tudo, mas ninguém é 100% Ninguém preciso assim, porque Ninguém é se uma conhece coisa 100%. que a gente está se transformando o tempo todo. Então, vocês viram aí que ela teve muita dificuldade, teve críticas, teve tudo que vocês podem imaginar. Ela sabe hoje quais foram os gatilhos, sabe como é que reverte isso. Provavelmente, assim, jamais ela vai voltar a ganhar peso da forma que ganhava, porque tá tudo controlado, entende o que é o alimento, que por mais que o alimento não seja o principal, mas é uma ferramenta no qual as pessoas, como você falou, é um vício, não tem como, tipo, é gostoso comer, é prazeroso, libera realmente essas partes de hormônio que deixa a pessoa... É vício, né? Não tem como, mas é muito lindo, assim, de verdade. Anne, pra gente fechar, assim, antes de eu falar tudo que tenho pra falar em relação ao meu ponto de vista sobre quem é a Anne Reina, que eu gostaria de passar pra vocês de quem de fora, da forma que te admira por tudo, eu queria que, como todo podcast nosso aqui, desse uma mensagem, assim, importante pra essa galera. O que você diria pra eles em relação a emagrecimento, a família? Pensa em algo assim que seja extremamente agregador e você tem 30 segundos. Caraca, é assim, chega a pressão. Em relação à alimentação, em relação ao que eu vivi, se eu pudesse dar um conselho para vocês, é que primeiramente se amem, se cuidem, você é o centro da sua vida. Então, se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar da maneira que você pode do resto. E se você começar a querer cuidar do que está em volta, que é a tua vida profissional, tua vida familiar, você não vai estar realmente sendo fiel a você. O que é a fidelidade? É cuidar. Eles estão cuidando deles e você está cuidando de você? Se eu pudesse dar um conselho, eu ia falar, nunca se desconecte com você. E se desconectar é a questão das emoções. O porquê eu estou comendo? Por qual emoção eu estou comendo? O que isso vai me gerar a longo prazo? Se eu cuidar de mim, como isso vai impactar a minha vida e a vida de quem eu mais amo? Conselho que eu dou, nunca se abandone. Que o meu erro, o meu grande erro para ter chego ali, aquela chegada a essa situação de 90 quilos, foi eu ter me abandonado. Foi eu ter desconectado de tudo que é importante para mim como pessoa, em vez de só como mãe. Você casou, você teve filho, mas você não é só mãe, você não é só esposa. Quem é você para você? Quem é você para você? Eu, para mim, hoje, eu me amo muito. Falcão, ele se ama muito. E o que está em torno flui, floresce. Teu casamento floresce, a tua vida com teus filhos floresce. Porque eu estou me priorizando em relação ao autocuidado. Comida, gente, é só comida. Comer pela emoção vai te levar a um sobrepeso mental, que é muito pior do que o físico para mim. Porque hoje em dia é tudo, a mente é tudo. E o nível que vocês estão vendo aí de ansiedade, de depressão, de tudo no mundo de hoje em dia, está muito linkado à alimentação. Vocês jogam isso na alimentação porque é de mais fácil acesso. Então, cuide das suas emoções, cuide do seu eu. E a comida, ela tem que estar ali na sua vida para te agregar, para te dar vida. E não te dar dependência, dor e sobrepeso. Então, cuide de você. É o conselho que eu mais dou. Foi o meu primeiro erro. Foi eu ter me anulado como Anne comigo, e ter só usado o meu papel de mãe e de esposa. Nossa, sensacional. Anne, assim, eu vou falar em meu nome, mas provavelmente em nome de todas as pessoas que te rodeiam, até quem te julga, te critica, é porque te admira. Isso aí não é novidade para você, mas assim, é de verdade admirável a sua forma de ser, como é que você se empenha pelas pessoas, da forma que você se entrega por tudo que você faz. Você é uma excelente mãe, você é uma excelente filha, você é uma excelente serva, você é uma excelente mulher para o seu marido. Então isso tudo é muito você. E
E por onde que você passa, você deixa a luz, seja com 90 quilos, seja com 60 quilos, por mais que você esteja assim nessa foto, você já era quem você é. Essa mulher leve, essa mulher com autoestima, boa, por mais que esteja assim, você sempre passa isso para as pessoas, porque, como a gente sempre fala, você primeiro se enche para depois transbordar para as pessoas, e isso é nítido, por mais que você... Eu, Falcão, até acho que você pensa muito mais nas pessoas em alguns momentos do que em você, e você se pune muito por isso, porque você, caramba, será que o Falcão vai ficar? Às vezes você se machuca para poder não machucar as pessoas que estão ao seu redor, e por mais que isso te machuque, mas é admirável, porque você pensa sempre na pessoa que está na sua frente, como é que ela vai se sentir, como é que ela vai suportar com aquilo. Essa é você, assim, as pessoas até podem pensar que eu fico o tempo todo te exaltando, só que, cara, tipo, é muito verdadeiro, assim, eu olhar pra você e ver, cara, como é que ela consegue ser tão forte? Portanto que as perguntas, eu queria tentar, de alguma forma, mostrar que você é vulnerável, que você é isso. Conseguiu, viu? Porque assim, quem tá do seu lado fala, cara, não é possível, será que ela não... As pessoas devem até querer torcer pra que, tipo, sim, caramba, será que vai ter alguma coisa errada com ela, eles cara? esperam. Então, Anne, nunca perca essa sua luz, nunca perca o seu sentido de propósito. As pessoas que estão ao seu redor, elas te amam, te admiram. Muitas e muitas pessoas precisam de você. Você já mudou muitas vidas, mas vai alcançar muitas mais. O seu propósito é muito maior do que você está na sua cabeça agora, que eu sei que a gente está numa fase muito boa de crescimento, de conexão com outras pessoas, mas pode ter certeza que é muito maior do que você pode imaginar, do que a gente pode imaginar. A sua essência é pura, a sua essência é limpa, você é uma mulher assim extremamente real, admirável pela sua força, pela sua lealdade, pela sua amizade, porque como a gente fala o tempo todo, antes de qualquer coisa a gente é amigo, é parceiro, e isso de verdade eu admiro, e é cada vez mais encantador estar ao seu lado, porque eu aprendo, eu cresci como pessoa, e assim, acho que as pessoas deviam buscar estar ao lado de pessoas assim, que façam com que ela cresça. Se tá sentindo que não tá legal, cara, realmente afasta, tira de perto de você, esteja sempre ao lado de pessoas que vão te agregar, vão te fazer crescer, e você é uma dessas pessoas no qual eu até brinco, eu falo que você só faltam mais pessoas te enxergarem, porque você vai ser uma dessas pessoas de referência, de influência alta. Eu não sei se é o seu propósito, se é o que você quer, mas... Como empresário, tá, gente? Assim, mas as pessoas, quanto mais te assistirem, mais te viverem, elas vão entender e ver, caramba, realmente o que ela faz é diferente, e é diferente. Você impacta as pessoas que estão ao seu redor, você cria uma conexão tão forte que as pessoas acabam vivendo do seu estilo de vida, vivendo da sua... eu não sou o que sou hoje, eu não era assim, eu me tornei assim, com horário, com prazo, com isso, com aquilo. As pessoas vão se tornando o que você é, isso, pegando o seu lado bom, tudo que é. Então, mais pessoas precisam disso, e você vai alcançar essas mais pessoas. De verdade, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você. Obrigado por ter vindo e aceitado a gente essa proposta de poder entregar tudo isso para essas pessoas. Acho que é isso. Vai sim, até eu amo, tá? Amo. Eu admiro muito Falcão. Vou falar um pouquinho, quebrando o protocolo, né? Não tem muito mais, né? Eu sei não sou referência, né? Não, Falcão, daqui. Eu até brinco, é águia. Águia não, Falcão. Águia é aquele, mais uma questão do radar, né? Falcão tem uma visão muito boa, ele tem uma visão de empreender, empresário mesmo. Eu já sou mais de boa. Por isso que a gente fala que a gente é muito perfeitinho, porque eu sou muito operacional, eu sou aquela que faz acontecer, né? Ele também, mas ele tem uma visão, assim, de águia, uma visão, assim, absurda. E eu cresci muito com ele nesse final de ano pra cá, e eu... É o começo. Eu falo, caraca, eu tô pensando assim, porque Falcão tá trazendo coisas dele, e eu acabo puxando isso sem querer, alguns querendo. Porque isso é crescimento. Então, isso é algo muito bom quando você está com pessoas com o mesmo propósito e que te faça evoluir, crescer.
porque senão tu vai ficar na mesma. O Falcão, com a ideia dele, ele veio com isso, a gente foi, caraca, Falcão. Se transformando em algo. Como é que pode? Vamos pegar isso e aquilo, e eu admiro muito ele, tem essa visão. Uma pessoa humilde, quando eu falo humilde, aquela pessoa que reconhece quando erra, uma pessoa que reconhece quando quer algo. Não, eu quero isso, eu não vou parar até alcançar isso. E isso, pra mim, é uma injeção de ânimo, sabe? É uma injeção de, caraca, pode, entendeu? Não fica na caixinha. E eu já sou mais nisso, eu sempre fui mais, com minha agenda sempre cheia. Eu falo com a Anne, é pra transformar vidas. Eu, caraca, é mesmo. A questão é pra transformar. Não é dinheiro não, tá, gente? Porque não tem nada. Porque assim, pra mim tava bem, pra ele tava bem, tá tudo bem. É questão de propósito. E ele veio com essa ideia, então eu admiro muito. Eu te amo, tu sabe? Amo mesmo. Minha vida, minha paixão. Ele... eu falo que é família. As pessoas não entendem, às vezes, né, relação de homem e mulher, mas existe, a gente se ama, a gente se respeita, a gente tem as famílias juntas, né, a gente tem uma amizade em conjunto, em tudo, e que Deus cada vez mais nos abençoe, que a gente consiga fazer o propósito dele em nossas vidas, que é transformar a vida das pessoas. Amém. Então é isso, galera, mais um Mentecast, hoje edição especial Anne Reina, nesse processo de emagrecimento. Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar. Fala da Correntinha do Bem, manda para todo mundo que você tem, que merece escutar esse episódio. Tá um episódio sensacional, pegamos coisas de vulnerabilidade da Anne Reina, para você entender, tá vendo como é que é possível, tá vendo todas as dores que ela teve que sentir, estratégias, ferramentas, e hoje tá aqui desse jeito, colhendo tudo que ela teve que merece colher, assim, é um merecimento, e ela fez por onde, e você também merece, todos nós merecemos estar na nossa, como ela diz, na nossa melhor versão, todos nós merecemos isso. Então, Mentecast, edição especial.